Bom, como eu falei, a Shoshana Zuboff, eu conheci justamente no trabalho da Shoshana Zuboff por causa desse grupo de pesquisa Inteligência Artificial da FRJ, que é lá do Programa de Pós-Graduação Lógica e Metafísica. Então, assim, eu estou entrando nesse mundo que é o mundo desse capitalismo de dados ou capitalismo de vigilância, né? A gente tem vários autores falando sobre o que acontece hoje em dia nas redes sociais, e não só nas redes sociais, mas em atividades que a gente faz no nosso dia a dia, como usar aplicativos, né? Então, a Shoshana Zuboff está interessada muito nessas relações mediadas pela tecnologia. Então, a tecnologia já faz parte da nossa vida, a gente está inserido nesse mundo tecnológico, e a questão da extração de dados. Extração de dados realmente é um tema que a gente viu ultimamente, né, o vazamento dos dados. A gente tem esse problema que nossos dados foram todos vazados, e agora o que acontece, né? A gente tem leis que nos protejam, não tem, como é que funciona isso? Então, são problemas extremamente atuais. A gente está vendo no campo do direito a Lei Geral de Proteção de Dados ainda entrando em vigor, então toda uma questão sobre a proteção de dados. Mas, de modo geral, o mundo da tecnologia ele é muito dinâmico e ainda não está, vamos dizer, né, atualizado as leis, e o movimento, né, ainda é muito insuficiente para toda a dinâmica do mundo contemporâneo. Bom, a Shoshana Zuboff, para quem não conhece, é uma professora aposentada de administração de negócios de Harvard. É uma das primeiras mulheres a ser professora na Harvard Business School. Então, mais uma, né, no sentido de ser a minoria nesse sentido. E por isso também que eu acho que é importante, porque tinha vários outros autores também falando sobre essa questão, mas eu acho também importante a gente falar sobre ela, que está com um livro. Cadê o livro da Shoshana? Um livro que eu acabei de comprar, que chegou no Brasil, né, que está agora traduzido, porque o livro só tinha, né, em português e inglês. Então, acabou de chegar agora esse livro. E, bom, ela também fez psicologia, né, PhD em psicologia social da Universidade de Harvard e bacharel em filosofia na Universidade de Chicago. Ela já tem alguns livros publicados. Esse livro, né, que eu falei, chegou agora no Brasil, né, dá para comprar pela Amazon. E ela tem mais outros 2 livros que são bem interessantes, mas não tem tradução, então não sei como é que é, assim, em relação à leitura, né, mas dá para vocês encontrarem os livros online. Esse texto, na verdade, da Shoshana, que eu vou trazer hoje, ele é um texto que está num livro que também é muito bom, que chama-se Tecnopolíticas da Vigilância, que eles foram organizados pela Fernanda Bruno, pelo Bruno Cardoso, que são professores, né, a Fernanda de Comunicação, o Bruno Cardoso de Ciência Política, da FRJ, e esse livro tem textos, né, de tradução de artigos da Shoshana Zuboff, e também vários outros, e o interessante é que é essa perspectiva da margem, né? Então, pensar que nós aqui, da América Latina, né, Brasil, estamos à margem dessa técnico-políticas da vigilância, que a gente tem um eixo Europa, Estados Unidos, né, China, como esses centros dessa tecnologia. Bom, e aí a questão dos dados, né? Uma coisa que às vezes as pessoas não dão muito valor são os próprios dados que elas geram ao navegar na internet. E aí esses dados a gente pode entender como um produto muito valioso hoje em dia, né? Então, por isso que alguns autores chamam de capitalismo de dados, justamente porque os dados que a gente gera, e aí dados, por exemplo, sobre orientações ideológicas, qualquer tipo de dados navegando, né? Você gosta de uma música e aí você já vira um público-alvo para um determinado produto que possa vir a ser oferecido para você que gosta de um determinado gênero de música. Então, todas essas informações sobre você, ao navegar a internet, elas são recolhidas por essas plataformas, e essas plataformas geram, então, os algoritmos que vão ficar o tempo inteiro te mandando cada vez mais informações sobre aquilo, anúncios. E essa ideia, então, que a Shoshana Zuboff vai dizer, né, que a gente vive nessa lógica de geração, acumulação e extração de dados
no ambiente digital. E que o Google é o exemplo, né, mais contundente dessa acumulação hegemônica nesses espaços, né, interconectados. Então, a gente tem essas grandes empresas, são chamadas dessas FANGs, né? Então, o Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, é como se fosse, então, o Netflix também, né? Você vai lá no Netflix já sabe o que você gosta, né? Você assiste determinadas coisas, ele fica depois te indicando outras, ele cria o seu perfil. Então, tudo isso são dados que você gera ao usar determinadas plataformas, e essas plataformas depois ganham dinheiro com isso, né? Porque as plataformas depois tem uma pessoa que precisa botar um anúncio e ela vende esses dados, então, né? Então, esses dados, no caso, são dados que você gera ao usar um determinado aplicativo, e esses dados, eles depois são fornecidos para outros lugares. Então, esse é a dificuldade desse problema da extração de dados, porque você não sabe que seus dados estão sendo extraídos e está indo para outro lugar. Bom, e aí para a gente ver como essas empresas, né, essas grandes empresas, são uma das empresas mais valiosas, né? As empresas de comunicação, as empresas de plataformizadas, que têm o grande produto delas são justamente os dados que elas conseguem extrair, são essas empresas, hoje em dia, uma das mais valiosas, né, no mundo. E aí a gente tem essa questão dessa Big Data, né, que seria justamente esse grande aglomerado, né, de informações. Então, consideramos, portanto, Big Data como elemento responsável por deter todos os dados gerados em rede, formando o que os teóricos da tecnologia da informação chamam de dataísmo, então a capacidade de acumular dados. No dataísmo, tudo é mensurado, medido, convertido em dados e analisados. É a partir da análise de dados acumulados que é possível estabelecer um perfil de cada usuário da internet, suas ideologias, personalidades, principais lugares frequentados, busca de produtos, endereços. Todo este emaranhado de dados lançados e acumulados em rede são transformados em algoritmos e depois filtrados, classificados, tornando-os uma informação útil com valor de mercadoria para a indústria informacional. Então, é justamente isso. A gente navega na internet, a gente tem determinados gostos, né, determinadas coisas que a gente assiste, que a gente vê, e todos esses dados que nós produzimos, eles são depois vendidos e eles são comercializados para que outras pessoas, então, nos façam de público-alvo de mercadorias, de produtos que a gente possa vir a consumir. Então, esse dataísmo, né, esse mundo dos dados, ele está pensando justamente em perfis, né, da personalidade, de orientação religiosa. E aí, se a gente pensar, por exemplo, no campo político, como é que a gente tem milhares de grupos, né, de informações que se espalharam pela internet, de grupos, de blogs, de páginas no Facebook, né, de toda uma comunidade que se cria porque os algoritmos permitem, então, que você fique naquela bolha recebendo informações do mesmo, e como isso no campo da política gera uma polarização, né? E gera muitas vezes com que as pessoas não acreditem em nada que está fora da sua bolha. Então, as informações que estão fora da bolha são vistas como sendo, vamos dizer, não confiáveis. E aí as pessoas muitas vezes acreditam em coisas que para quem está fora daquela bolha é absurdo, né? Como várias fake news que as pessoas acreditaram na época da eleição do Bolsonaro, por exemplo. E quem está fora da bolha acha absurdo, mas quem está dentro da bolha acha que aquilo faz sentido, que aquilo é coerente, de tanta informação que ela recebe naquela bolha. Então, essas bolhas epistêmicas, né, que a gente vê criando-se na internet justamente por causa do próprio funcionamento do algoritmo. E aí uma questão que se coloca, né, é quem programa o algoritmo, né? Como esse algoritmo é programado. A gente precisa, então, saber dessa transparência algorítmica. Tá? Então, tem todo um debate hoje sobre essa ética da internet, essa ética do próprio modo como o algoritmo é projetado, é programado, pensando nos aspectos políticos, né, disso também. Então, o Big Data é, acima de tudo, componente fundamental de uma nova lógica de acumulação profundamente intencional
e com importantes consequências que chamam de capitalismo de vigilância. Então, a Shoshana Zuboff vai definir esse capitalismo de vigilância como esse lugar da gente estar o tempo inteiro sendo extraído informações e sendo essas informações que são extraídas da gente são depois usadas de novo para que nós venhamos nos tornar público-alvo de determinados produtos, né, consumidores nesse mundo desse capitalismo que alguns autores chamam de capitalismo de dados, justamente porque os dados são o produto que tem valor, né? Bom, a Shoshana Zuboff ela vai levantar 3 pontos que são importantes para a gente entender o que esse problema do capitalismo, né, de vigilância, que são os dados, a extração e a análise. Então, os dados, como eu já falei, são os dados que são gerados quando a gente faz uso de qualquer equipamento eletrônico. Seja ele, né, o seu celular, seja ele aplicativo, seja a internet, e cada vez mais o nosso próprio trabalho é, muitas vezes, né, por um determinado computador, que às vezes é o computador da empresa, que está ali instalado um determinado aplicativo que sabe quanto tempo você ficou online. Então, você está sendo vigiado o tempo inteiro. Quantas horas você ficou online. Então, às vezes, se o computador entra na tela de espera, a pessoa que está ali já sabe que aquele tempo de espera você não ficou na frente do computador. Então, essa vigília, né, constante, essa vigilância, que sabe se você está com o computador na tela de espera ou não, é o que possibilita esse controle, né? E é esse controle do trabalhador, que precisa muitas vezes usar plataformas, né? Às vezes a gente, né, como professor, trabalha em plataformas de educação, então você precisa usar plataformas e você precisa estar logado. Então são extrações de dados, e aí essa que é interessante, que ela vai dizer do problema da extração de dados, que é uma indiferença formal, ou seja, os dados eles são extraídos sem nenhum tipo de relação com os fornecedores. É uma relação unilateral. Então, somente um lado extrai seus dados, sem que você saiba que está sendo extraído, sem que você permita, né, faça um consentimento que eu estou ciente que eu estou extraindo meus dados. Então, a extração de dados ela tem uma indiferença formal. E aí ela vai dizer, né, vários eventos da vida estão sofrendo, justamente, estão se tornando visíveis por causa da tecnologia, né? Então, eventos, processos, né, várias coisas que antes passavam despercebidas na nossa sociedade agora estão se tornando visíveis. Bom, e a análise é justamente o que ela vai chamar a atenção para hoje em dia a gente ver cientistas de dados, né? Tem milhares de faculdades agora, né, cientistas de dados, que é justamente as pessoas que vão analisar todas essas informações, tornar legíveis, né, tornar inteligível, para que outras pessoas possam usar esses dados para diversas finalidades. Bom, então, né, a análise desses dados requer cientistas de dados que dominam os novos métodos associados a análises preditivas, mineração da realidade, análise de padrões de vidas e assim por diante. Então, a gente está falando justamente sobre essa questão de mineração de dados, né? Então, esses dados eles precisam ser analisados, como as transações, e aí outro autor, né, falando, como as transações são agora mediadas pelo computador, podemos observar comportamentos que anteriormente eram não observáveis, redigir contratos sobre esses comportamentos, e isso permite, né, transações que simplesmente não eram visíveis antes. Bom, então esse capitalismo de vigilância, ele implica justamente nessa extração de dados, né? A gente gera dados, esses dados eles são extraídos sem que a gente saiba, e por outro lado, para onde vai, né? Então, ela cria esse conceito também, que é bem interessante, desse big other, né? Que é justamente esse grande outro, que o dado vai para esse lugar que a gente não sabe para onde. E ela fala, né? O capitalismo de vigilância, portanto, se qualifica como uma nova lógica de acumulação, como uma nova política e relações sociais que substituem os contratos, o Estado de Direito e a confiança social pela soberania do Big Other. Ele impõe um regime de conformidades baseado em recompensas e punições e administrado privadamente, sustentado por uma redistribuição unilateral de direitos. O Big Other existe na ausência de uma autoridade legítima e é grande parte livre da detecção
de detecção ou de sanções. Então, é justamente isso, na ausência de Estado, na ausência de uma lei, na ausência de qualquer coisa que impeça com que esses dados sejam extraídos, que esses dados sejam usados de diferentes formas, que esse Big Other aparece, né? E esses dados vão para algum lugar que ninguém sabe aonde. Então, esse Big Other surge justamente na ausência do Estado, das leis, da regulamentação e adentra da vida das pessoas nesse modo de poder capilar, né? Que a gente pode entender como esse poder também Foucaultiano, né? Esse poder da vigilância, esse poder que está lá no dispositivo panótipo, né, do Foucault. Bom, e aí, dando exemplos concretos, né, disso, que a gente pode pensar nos próprios aplicativos, né? Então, o aplicativo, a gente tem aqui uma notícia, né? Pessoas com pouca bateria no celular gastam mais no Uber. Então, o aplicativo do Uber, ele pode tirar as informações do seu celular, pensando a marca do teu celular, pensando a bateria está acabando. Então, quando você vai fazer uma viagem e a bateria do teu celular estiver diminuindo, né, estiver acabando, a viagem sai mais cara do que se você estivesse com uma bateria normal. E isso é justamente uma extração de dados, né? Está sendo extraída uma informação do teu celular, que teoricamente a Uber não precisa saber para te enviar um carro, né, para funcionar, mas essa informação ela está sendo extraída. Então, esse é o problema, né, da extração de dados, porque você é o produto, né? Você é a pessoa que vai pagar mais caro por essa viagem. Então, extrai os seus dados e você ainda é usado para que você consuma um produto mais caro. Porque eles sabem uma informação que eles não deveriam saber, se a gente tivesse, por exemplo, leis de proteção aos nossos dados, né? Porque a lei de proteção de dados vai dizer que os dados eles só podem ser retirados das pessoas por uma determinada finalidade, que aquilo seja útil para a finalidade que os dados foram tirados. Então, tirar a informação da marca do celular ou da bateria não faz sentido. Bom, plano de saúde também, né? Então, a gente vê que a gente vai na farmácia, tem que botar lá o CPF. Então, CPF, a gente tendo aqui a notícia, né? CPF em troca de desconto, né? O Ministério Público investiga a venda de dados de clientes por farmácias. Então, as farmácias, elas vendem os dados de CPF para os planos de saúde, para justamente o plano de saúde saber se você está comprando muitos remédios, como é que, né, você consome. Então, a informação diz se você consome muito, se você consome pouco, tudo isso é usado na hora que você vai querer renovar o seu plano de saúde, ou vai querer ter um plano de saúde, para saber qual é o preço, né? Qual é o valor do plano de saúde que eu vou ofertar para você. Então, essa informação, que é uma informação que não deveria estar indo para um lugar, que seria para os planos de saúde, elas estão sendo vazadas para os planos de saúde, né? Estão sendo vendidas. Então, uma informação que, ao colocar o nosso CPF ali na farmácia, muitas vezes, para conseguir um desconto, a gente está fornecendo um dado que é importante para um outro lugar, né? Então, mais um exemplo dessa extração de dados. Além do campo político, o que a gente chama de câmaras de eco e bolhas epistêmicas, né? Câmaras de eco é como quando você não ouve mais nada e não acredita mais em nada que está fora da sua bolha epistêmica, que é justamente a sua bolha dos algoritmos. Então, imagina a pessoa que acredita em terra plana. Ela fica ali procurando no Google e mais informações ainda vêm de terra plana. Ela vive naquela bolha epistêmica. E ela começa a não confiar mais em ninguém que não faz parte da sua bolha epistêmica. Então, isso é uma coisa muito importante quando a gente está pensando em política, né? Quando a gente está pensando nas pessoas acreditarem em fake news, quando a gente está dizendo que presidentes ganham eleições à base de mentiras e fake news, e como as pessoas acreditam naquilo, né? Porque as pessoas vivem dentro de uma bolha epistêmica. Então, todos esses problemas da extração de dados, ele se associa por vários campos, né? Por vários lugares. Ele tem reflexos em vários lugares. E por isso que ele é tão importante a gente discutir o problema do nosso uso de dados, né? Do como os nossos dados estão sendo usados, de que modo os algoritmos estão funcionando, de que modo a gente está sendo extraído os nossos dados ao navegar pela internet, ao usar aplicativos. Então, tudo isso é um problema extremamente importante para o mundo contemporâneo. E, por fim,
Não sei se vocês sabem, mas muitos shoppings adotaram reconhecimento facial, né, em câmeras de vigilância, e nessas de reconhecimento facial, que é um dado também que está sendo extraído, né, da sua face, da sua fisionomia, para fazer um reconhecimento num banco de dados e de que tem ali pessoas procuradas, foragidas. E nessa do reconhecimento facial, a câmera, né, o algoritmo falhou, né, de identificar a pessoa se confundiram uma mulher inocente com uma criminosa, né? Então, mulher inocente confundida com criminosa já presa. Então, tem vários problemas desse uso, dessa extração de dados, sem que a gente nem saiba que você vai no shopping e você pode ter um problema desse tipo. E aí, nesse sentido, eu aproximei um pouco aqui, né, o Foucault, com a questão do dispositivo panótipo, com o livro da Shoshana Zuboff também, da Era do Capitalismo de Vigilância, trazer um pouco essa discussão para o nosso mundo contemporâneo, né? Então, esse capitalismo de vigilância, esse vigiar e punir, e essa ideia, então, desse dispositivo panótipo. Então, era isso que eu queria trazer hoje para vocês, para a gente poder pensar aí os problemas do mundo contemporâneo. Obrigada.